Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje eu estou aqui com a missão de desvendar os passos e as etapas de como internacionalizar um site. Ou quer dizer, mais que isso, como internacionalizar um produto. Quando eu falo sobre internacionalizar um produto, o que vem na sua cabeça? Talvez fazer uma tradução de todos os termos que tem no site, no produto, no aplicativo e tudo mais. Talvez escalar e expandir toda a infraestrutura para um novo data center numa nova região. Mas como tudo na programação, a resposta certa para isso é depende. Vai depender de uma série de fatores de como é o melhor jeito de internacionalizar o seu site ou o seu produto. E é isso, vai depender de muita coisa, mas para me ajudar a desvendar todas as etapas desses desafios de internacionalizar alguma coisa, um site, um produto, eu trouxe a galera da Passei Direto, que passou por todos esses desafios e toda essa internacionalização recentemente. A Passei Direto, ou a PD para os íntimos, é uma rede de estudantes, onde todo mundo pode compartilhar seus materiais, suas experiências, mas principalmente se conectar um com os outros. E para você ter uma noção, 8 de cada 10 estudantes conseguem a sua aprovação usando o Passei Direto. E aí, eu e a Passei Direto ao EdTech estamos criando vários vídeos juntos aqui, contando várias histórias do que eles estão vivenciando por lá. E como a PD é todo esse sucesso, eles não queriam deixar toda essa solução restrita apenas para o público brasileiro. E na verdade, sempre foi vontade dos fundadores fazer com que a PD seja a maior rede de estudantes do mundo. E foi aí que surgiu o Studenta, que é uma nova marca para um produto que já faz um sucesso há muito tempo por aqui. E olha só o dia que eles colocaram o Studenta no ar. O André, que é um dos fundadores, chamou a galera toda para todo mundo junto colocar a primeira versão do Studenta no ar. 3, 2, 1... E hoje eu tô aqui com a Alice, a Mainara, o Mike e o Will pra falar de toda essa jornada lá no Studenta que tá só começando. Will, eu queria saber assim, fazer o PD extrapolar o Brasil sempre foi uma vontade dos fundadores, mas como que foi o dia, sei lá se existiu esse dia ou se foi um e-mail, onde tava todo mundo dentro da call assim e falou, é hoje, vamos começar. Como que foi? Sendo bem sincero, deu aquele frio na barriga, né? Então, te explicar um porquê desse friozinho. Que ano passado teve um momento ali que, apesar de ser o grande desejo ali dos fundadores desde o dia 1, sempre tinha um mito aqui na PD que a gente não estava preparado, precisava dar um passo seguinte e tal. E sempre tinha aquele mito de tipo, olha, precisamos de mais tempo. E aí ano passado rolaram algumas reuniões e tal, e muitas lideranças meio questionando, tipo, por que a gente não dá esse passo e tal? Então eu tava numa dessas lideranças aí, e aí foi um empurrãozinho ali para a gente conseguir iniciar ali a pesquisa de mercado, viabilidade técnica, para realmente entender ali o potencial, o esforço do PD internacional, sabe? E aí quando realmente, no final do ano, a gente, não, vamos e tudo, deu ok, depois que teve a pesquisa de mercado, viabilidade técnica, aí deu aquele frio na barriga. E um ponto importante para destacar também é que a gente teve uma premissa inicial de que a gente ia resolver os problemas que a gente resolve hoje aqui no Brasil muito bem, nesses novos mercados também, sabe? Então a gente utiliza um termo que a gente chama de casos de uso, que você pode pensar como as personas do produto ali, né? Então a gente resolve algumas dores bem fortes aqui, como o suporte nos estudos e validar se o estudante ali está no caminho certo. Então, isso foram premissas que a gente ia conseguir resolver esses mesmos problemas ali na América Latina e principalmente no México, sabe? Então, esse foi um ponto bem importante. Tomaram essa decisão, vamos internacionalizar, foi só pegar assim o dicionário de palavras lá de dentro do PD, traduzir tudo e colocar no ar, né? Foi fácil assim. Vendo de fora tem essa ideia, né? Mas é muito mais complexo, né? Inclusive, começando falando essa parte da tradução aí, a gente teve todo um trabalho ali de integrar com uma plataforma terceira para poder realmente os arquivos de bloqueio ali nosso do GitHub, né, estarem integrados, a gente conseguir ser escalável em relação a isso, porque hoje a gente está ali com estudante em espanhol, mas a ideia é ir para o mundo todo, né? Então imagina a gente trazendo para inglês, outros idiomas aí, a gente ter que toda hora, time de dev ali tem um esforço enorme de tradução, né? Então com essa plataforma a gente consegue só depois ter aprovação de alguns PRs, né? Então o pessoal vai lá, a integração que a gente fez agora, a base, a gente consegue só ter aprovação dos PRs, né? E aí, inclusive, falando também do idioma, teve um ponto importante ali de decisão, se a gente ia customizar por idioma ou por país, né? Então, qual o nível de customização do produto que a gente teria, sabe?
Então a gente acabou decidindo, principalmente pensando na experiência ali, pensando nos estudantes aqui do Brasil, vendo outros benchmarks e vendo realmente histórico aqui PD. E pelo caminho de primeiro ter uma customização por idioma ali, né, do usuário, realmente, por exemplo, um mexicano, um peruano que estiver acessando, estudante ali tá com aquela experiência boa ali no idioma dele, com algumas customizações específicas. Então, por exemplo, se um mexicano peruano entrar, o estudante, o cadastro ali, ele consegue escolher o país dele, vai ter um método de pagamento local, sabe? E aí um desafio grande também foi cada squad realmente entender ali onde que a gente tem esse produto global versus onde tem uma customização ali para cada país específico, sabe? E o nome Studenta? Era uma nova marca. Como que foi todo esse processo de criar um novo nome, uma nova marca pro PD? Então, a gente teve todo o cuidado, né, de selecionar, então, uma agência que tivesse experiência internacional em criação de nomes e de novas marcas para outras grandes empresas. A agência que a gente selecionou, ela tinha experiência com Nespresso, American Airlines, L'Oréal, e ela acabou nos enviando uma série de nomes. Foram 5 ou 6 nomes que eles enviaram para avaliação de pessoas chaves dentro da Passeio Direto, fundadores, lideranças, a galera de marketing, para que fosse selecionado um deles para ser o nosso novo nome, né? E no fim, Studenta foi selecionado por vários motivos, mas o principal motivo, além da sonoridade, que a meu ver, é sensacional, Studenta, eu acho muito legal, foi porque o nome, ele é, entre aspas, né, neutro em vários idiomas. Ele é compreensível em diversos idiomas, justamente por causa desse radical study, que ele remete a estudos, a estudante em diversos idiomas. Português, espanhol, inglês, italiano, francês. Então aí a gente tem uma série de idiomas onde a galera consegue ler Studenta e remeter e pensar assim, não, isso realmente é algo a ver com estudos. Eu acho. E é isso, né? Existia uma dor de... Não dava pra internacionalizar o Passeio Direto, né? É um nome muito regional brasileiro, assim, né? Quando a gente fala Passeio Direto, eu nem sei se existem expressões que signifiquem a mesma coisa em outras línguas, assim. Na verdade a gente até deu uma pesquisada sobre isso, mas no fim não tinha nada que significasse assim realmente passeio direto, né, em outros idiomas e que fosse tão expressivo como aqui no Brasil a questão de passar direto, né, passar direto de ano, passar direto no vestibular, enfim, passar, né. A gente deu uma pesquisada, o time de marketing foi bem a fundo com relação a isso e a própria agência também, mas realmente não tinha uma expressão. E a gente pensou, nossa, se realmente fosse assim, uma expressão específica, a gente ia ter que ter um nome em cada lugar que a gente fosse, né? Porque cada país, mesmo dentro de um mesmo idioma, cada país tem as suas singularidades. Então a gente preferiu um nome unificado mesmo, um nome que pudesse ser o nome da Passeio Direto no exterior. E aí foi Studenta. E aí, Mike, como que foi o desafio de pegar um produto que já tinha toda uma UI e UX desenvolvida e começar a trazer ele para uma nova marca, vamos dizer, para uma nova língua, mas principalmente para um novo público, né? Uma experiência para um público diferente. Boa. Quando a gente pensa ali na experiência, né, do nosso produto, principalmente levando em consideração ali essas fases da expansão para o internacional, a gente ficou muito focado nesses desafios técnicos e nesse desafio de localizar, né, de traduzir ali a nossa plataforma e garantir que as pessoas, os usuários, iam ter acesso a uma plataforma completamente traduzida ali, para a gente começar a gerar valor ali e pensar em como adaptar a nossa jornada, o nosso mapa de experiência, né, para cada fase dessa expansão. Então foi muito de entender isso, e esse faseamento ajudou bastante o time a entender em qual oportunidade está focando ali em cada momento, sabe? Então entender que, beleza, nesse primeiro momento a gente vai estar focado aqui nessa parte de localização, depois a gente vai focar na experiência para fomentar o nosso loop UGC, como o Will até comentou, fazer com que a galera siga esse fluxo com um produto mais liberado, mas que eles vejam valor e queiram contribuir, upar seus materiais aqui. Então, esse faseamento ali do processo de expansão ajudou bastante o time a manter esse foco e focar nas oportunidades certas de cada etapa ali, muito baseado na nossa jornada, né? E aí, atualmente, a gente está montando um playbook aqui de pesquisa junto com os UX Researchers, né? Então, a gente está
montando esse playbook e levando em consideração muito esse faseamento, então, esse faseamento da expansão, né, do internacional, entendendo como que a nossa jornada vai se comportar ali. E para cada etapa dessa jornada, a ideia é que a gente consiga entender até mesmo os desafios operacionais que a gente vai ter ali dentro do time de pesquisa, sabe? Como que a gente vai estar aprendendo mais, entendendo mais esse novo público, essas novas pessoas usuárias ali. Então, eu espero que com esse playbook ajude, guie o time bastante, assim, e a gente possa estar cada vez mais experimentando e aprendendo sobre essas pessoas usuárias, esse novo público. Quanto tempo demorou, vamos dizer, desde essa conversa que todo mundo concordou, beleza, vamos começar o Studenta hoje, vamos começar a internacionalizar, até o momento que o Studenta foi pro ar, até o momento que a gente viu lá o André apertando o Enter lá e colocando o Studenta no ar. Quanto tempo demorou isso? Tá, legal. Teve um tempo de aprovação ali, foram uns 3, 4 meses, então até o ano passado rolou isso, no finalzinho ali, no último quarto do ano. E esse ano foi em torno de 9 meses ali para realmente a gente ter o Studenta no ar e realmente funcionando e apertando o Enter ali de lançamento. Então é isso, né? Quase um ano inteiro, ou talvez um pouquinho mais, né? De trabalho, e isso envolveu, eu imagino, quase todos os squads, né? Sim, a gente envolveu aqui 8 squads de 3 tribos diferentes, né? Então imagina cada squad aí multidisciplinar, com devs, PM, designer e afim. Bastante gente envolvida, realmente, porque foi o produto inteiro, né? Que a gente realmente levando para um novo mercado. E vocês tiveram que traduzir o Figma inteiro, assim? Então pegar texto por texto e refazer e coisas assim, na prática, ou não necessariamente? Não. É como o Ivo até comentou, a gente conseguiu montar um fluxo de tradução ali, de localização, onde a gente conseguia fazer isso de maneira mais automatizada, né? A gente conseguia exportar o nosso próprio arquivo do Figma para uma outra ferramenta ali, que era o Localize. Esse Localize fazia uma tradução mais default, que aí passava por uma validação ali a mais, e a gente conseguia implementar no produto. Então foi algo bem automatizado, a gente conseguiu construir esse fluxo que foi se aprimorando aí à medida que a gente foi internacionalizando, e hoje eu acredito que a gente tem um fluxo mais redondinho. Mainara, eu tô pensando aqui, de toda essa infraestrutura que vocês precisaram para colocar esse novo produto no ar, o que vocês fizeram? Vocês duplicaram toda a infraestrutura, compraram um domínio novo e apontaram esse domínio para essa nova estrutura? Então, essa foi uma das primeiras discussões que a gente teve, porque como duplicar uma infraestrutura tão complexa e que nem tudo estava em IAC? E o custo disso também, né? Então, assim, a gente percebeu que não precisaria duplicar toda a infraestrutura. O que a gente fez foi duplicar os registros. Então, assim, para cada registro passeidireto.com, a gente criou um studenta.com. E aí, isso foi preciso fazer no Route 53 e no CloudFront. E aí, a gente fez isso com o auxílio do SDK da própria AWS. E assim, apesar de a gente duplicar esses registros, a gente continua apontando para os mesmos valores. Então, assim, as aplicações eram as mesmas e elas que precisariam lidar com essa diferença de domínio, né? E aí a gente criou algumas bibliotecas internas para abstrair essas soluções. Entendi. Aí agora fica na mão da engenharia, assim, não na mão da infraestrutura, vamos dizer. Na mão do código mesmo, resolver todo esse redirecionamento, tanto de dados, de rotas e tudo mais, né? Isso, exato. A parte da infraestrutura, o que a gente fez foi só, basicamente, duplicar esses registros mesmo. Mas agora, pensando nessa solução que vocês encontraram, vocês precisam que o código ou o banco de dados lide com um volume muito maior de dados, né? Porque agora tá vindo por fontes diferentes. Não é mais só o passeio direto, mas junto o Studenta. Como que vocês fizeram para, por exemplo, a busca continuar super rápida lá dentro? Então, eu acho que uma das coisas que deixa a nossa busca eficiente é a ferramenta que a gente utiliza. A gente utiliza o Elasticsearch, né, que é um banco de dados não relacional e é mais voltado para a busca textual. Então, além dessa ferramenta, a gente faz algumas coisas, algumas estratégias para ainda melhorar mais essa eficiência, que é, por exemplo, separar os materiais em índice por idioma. Então, isso é uma das estratégias que a gente utiliza. E eu acho que outra coisa que também é importante ressaltar é a nossa infraestrutura. A gente consegue escalar de forma ágil quando a gente tem um pico, uma carga muito alta. Então, acredito que isso tudo contribui para a busca continuar sendo eficiente.
E como que vocês identificam que um acesso, vamos dizer, que está chegando no passeio direto deveria ir para o estudenta ou vice-versa? Um acesso que está caindo no estudenta deveria ir para o passeio direto. Como vocês redirecionam e lidam com todas essas informações? Então, a gente tem uma Lambda Edge que está associada ao nosso CloudFront. E aí, o próprio CloudFront, ele nos fornece um header com a localização do usuário, o país, né? Então, a partir desse header, a gente consegue direcionar se o usuário vai acessar o estudenta ou o passeio direto. Que legal, Lambda Edge. Sério, eu já vi muitos exemplos de Lambda Edge, mas eu nunca tinha conhecido alguém que realmente usava Lambda Edge. Todo mundo fala, Lambda Edge, você coloca lá na borda e você consegue fazer um monte de coisa. Mas que legal que vocês estão usando essa tecnologia. Basicamente, a gente utiliza porque a gente consegue fazer algumas transformações nas requisições, né? Então, o objetivo é basicamente esse. E qual que foi o caminho que vocês usaram aí dentro da Passeio Direto, vamos dizer, dentro da equipe de engenharia e produto, para que vocês mesmos consigam ficar alternando entre os produtos, vamos dizer, entre acessar o Passeio Direto e acessar o estudante? Como que vocês resolveram? Já que tem essa Lambda Edge lá na ponta, vamos dizer, já fazendo esse redirecionamento, como que vocês resolveram para que vocês consigam testar, por exemplo? A gente tentou concentrar esses redirecionamentos justamente no load balancer e na Lambda Edge. Então, o que era possível colocar em regras de load balancer a gente colocou, mas, por exemplo, nesse caso a gente precisou lidar com isso na Lambda Edge. Então, o que a gente fez foi criar uma extensão no browser mesmo e disponibilizar apenas para os colaboradores da PD. E aí, com essa extensão, era possível setar um cookie e aí esse cookie vai ser validado justamente na Lambda Edge. E Alice, o André, ele já passou por aqui, conversou comigo, e ele falou que uma das estratégias que foi usada para crescer o passeio direto lá no início foi justamente mapear as faculdades, mapear os cursos, começar a impactar os alunos através de uma grade curricular que as faculdades forneciam. Como que foi esse processo para o estudante? Existiu também esse esforço? Como que vocês mapearam as universidades, os cursos, sei lá? Então, com o passeio direto foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque o passeio direto ele foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos, né? A gente está aí há 10 anos com o produto no ar e ele foi se desenvolvendo aos poucos. A gente foi criando as funcionalidades do produto aos poucos. E o Studenta, teoricamente, é para ser algo um pouco mais rápido, é para ele alavancar um pouco com um pouco mais de velocidade. Então, se a gente fosse realmente esperar toda aquela situação de galera vir organicamente, postar os seus materiais organicamente, talvez acabasse demorando um tempo que a gente não tem para dar esse resultado inicial do Studenta, né? Então, o que a gente fez, basicamente? A gente mapeou as universidades e escolas do México, que era o nosso país-alvo inicial em Latam, e a partir desse mapeamento, a gente entrou com uma estratégia de aquisição de materiais em espanhol voltado para desafios. São desafios para os estudantes mexicanos postarem os seus próprios materiais, os materiais das suas universidades, apostilas, trabalhos que eles tiverem feito, enfim, todos os materiais que eles tiverem ali em língua espanhola, obviamente, porque são mexicanos, em troca de alguma recompensa, né? Diversas recompensas aí que a gente utilizou para os alunos mesmo nos ajudarem nisso, mas não organicamente, né? Teve esse incentivo das recompensas. E funcionou super. Em janeiro de 2022, quando a gente começou a montar aí, a finalmente pensar o Studenta, a gente tinha cerca de 65 mil materiais em espanhol na plataforma que tinham sido postados organicamente pelos alunos brasileiros, né? Às vezes o aluno tem ali um trabalho em espanhol, uma matéria que fez em espanhol, um artigo científico em espanhol, e a gente já tinha esses 65 mil. E em agosto de 2022, agora, quando o produto foi lançado, a gente já tinha 270 mil materiais em espanhol. Então foram cerca de 200 mil materiais aí que a gente conseguiu através dessa estratégia de aquisição que a gente utilizou ali no México e foi sensacional. O PD, ele é muito conhecido pelo grande volume de material e o acesso ao material dos alunos mesmo que estão compartilhando lá. Então os estudantes vão lá, eles mesmos compartilham, produzem conteúdo e compartilham lá. E já que toda a infraestrutura é a mesma, vamos dizer, a Mainara já explicou que tudo foi resolvido ali dentro de uma camada de redirecionamento e tal, como que vocês fizeram para resolver o problema de arquivos, né, de documentos mesmo?
para saber se aquele documento era do PD, se poderia ficar disponível no PD, ou se aquele documento poderia ficar disponível no Studenta, por exemplo. Falando um pouquinho de número desse volume aí, a gente tem em torno de 16 milhões, né, de materiais no produto. Então, é um volume bem significativo. E aí a gente tem uma biblioteca, né, que faz processamento de linguagem natural, né, a NLP aí, que ela consegue identificar esse idioma ali do material e tudo. E aí a gente consegue entender se vai disponibilizar ele ali no Studenta, pensando ali no idioma espanhol, ou se ele continua na Passeio Direto, sabe? E esse é um dos desafios atuais que a gente também tá tendo, principalmente de como que a gente melhora a acurácia dessa biblioteca que a gente tem, para poder a gente realmente entender melhor os materiais, né? Então a gente vê se utiliza a informação do país do usuário ou adiciona alguma coisa de machine learning ali para poder identificar melhor o idioma, sabe? A estratégia do Passeio Direto de SEO é demais, assim, é sensacional. Você coloca qualquer busca de material acadêmico e estudantil de alunos, o PD tá sempre ali nos primeiros resultados. Como que foi adaptar todos esses resultados ou toda essa estratégia de SEO para uma nova marca, para uma nova língua? Existiu muito esforço atrás disso? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Porque SEO é o nosso principal canal de aquisição ali e a gente tem muito cuidado e vai ser o nosso principal motor de crescimento que a gente espera com a expansão do Studenta, né? Então, só para explicar um pouco melhor, a gente tem um Growth Loop, né? Que é o conceito aí de produto, né? Onde o conteúdo produzido pelo estudante, a gente faz com que ele seja bem ranqueado, indexado ali no Google, né? E aí esse conteúdo traz novos usuários. Então, cada vez que a gente tem mais conteúdo aqui no Passeio Direto, a gente cada vez mais traz estudantes aqui para dentro, né? Então, para você ter ideia ali, daqueles 16 milhões de materiais que eu comentei, a gente tem em torno de 20 a 22 milhões de páginas indexadas, e fora isso, palavras-chave temos milhões de palavras-chave também bem ranqueadas, sabe? E aí, ao decidir por uma nova marca, a gente já sabia que tinha algumas questões de SEO ali, né? Então, seria um novo domínio, e aí tem uma questão de autoridade no SEO, então a gente acabou escolhendo ir por uma nova marca, sabendo que teria alguns trade-offs. Então, esse novo domínio seria sem autoridade, sem uma relevância para o Google. Então, como que a gente poderia acelerar essa relevância e autoridade, né, do estudante? Então, considerando isso, a gente fez uma estratégia de subir parte do produto ali, principalmente onde o Google vai realmente indexar e ranquear, dentro do Passeio Direto, antes mesmo do lançamento do Studenta. Então, a gente criou um subdomínio ali dentro do Passeio Direto, e com isso a gente fez com que esses materiais em espanhol, a gente conseguisse entender como que o Google estava lendo eles, indexando e ranqueando. E essa estratégia foi ótima ali, justamente para a gente poder entender como que seria um próximo passo, sabe? E aí, falando um pouco mais técnico, basicamente a gente criou esse subdomínio, fez a tradução ali da interface para o espanhol, adaptou algumas coisas de UX, e tem um termo, uma tag HTML, que é o hreflanguage, que a gente também fez essa marcação nos materiais para que o Google pudesse entender que era um outro idioma. E aí, com isso, a gente fez com que, quando o Studenta fosse lançado, a gente tivesse os redirecionamentos 301 desse subdomínio da Passeio Direto para o Studenta. Isso fez com que a gente conseguisse ter um ranqueamento muito mais rápido no Google, sabe? E aí, vocês derrubaram esse antigo subdomínio e agora é tudo Studenta. É isso? Ou não? Exatamente. Ainda coexistem todos eles? Não, a gente derrubou justamente o redirecionamento 301 para isso, para o robô do Google ali, o famoso Google Bot batesse ali, ele ser redirecionado para o Studenta e a gente conseguisse levar esse tráfego, essa autoridade para o Studenta agora, sabe? Para quem não sabe, o redirecionamento 301 é um código HTTP. Então a gente redireciona mandando o código HTTP 301. E aí é um papo de HTTP muito longo, né? O 301 é justamente esse que você fala que está redirecionando para um novo caminho definitivamente. Para o Google remapear tudo lá atrás deles. Eu quero saber assim, eu imagino que você encontrou um monte de desafios durante esse processo de experiência e tudo mais, até esses detalhezinhos de interface também, né? Mas qual foi a principal aprendizado para vocês e talvez para o time de UI e UX inteiro, assim, passando por toda essa internacionalização do produto? Boa. Um desafio comum que a gente tem no dia a dia é esse processo de entender as pessoas usuárias ali, né? E conseguir conectar essas oportunidades, esses aprendizados que a gente tem, fazer com que essas oportunidades impactem diretamente ali o nosso objetivo de negócio, nosso objetivo como empresa. Então, no internacional não foi diferente e até é mais acentuante isso, assim, de como que a gente, é um desafio diário de tentar entender como que a gente vai estar buscando aprender mais, entender nuances diferentes de diferentes culturas, diferentes
públicos, diferente mercado até, e garantir que a gente vai estar encontrando ali oportunidades que impactem de fato ali o nosso negócio, ao mesmo tempo que estejam gerando valores ali para esse novo público, né? E agora, quais são os próximos passos do Studenta? Porque tá claro que o Studenta está só começando, né? Exatamente, a gente está muito no início ainda. A gente tem 3 próximos passos macro, assim, programados aí para os próximos anos. O primeiro deles seria a continuidade dessas ações no México, que, querendo ou não, é o nosso país-alvo aí inicial do Studenta. Tanto ações virtuais, como esses desafios que a gente tem feito, quanto ações mais in loco mesmo, lá nas universidades, ações de marketing, ações promocionais, para que os alunos nos conheçam. Uhum. O segundo passo seria, então, começar a fazer esse tipo de estratégia de aquisição de materiais e de atração de alunos em outros países. A gente tem alguns países que têm bastante mal orgânico, a gente não faz nenhuma ação nesses países e acaba chegando mal para nós, principalmente Peru, Colômbia. Então a gente vai começar com essas ações, tanto de desafios quanto, posteriormente, ações também presenciais em universidades do Peru e da Colômbia, que são os nossos aí primeiros países pós-México. E o terceiro passo seria, então, uma expansão para mais níveis de ensino. Por quê? Porque hoje, no Studenta, a gente tem focado muito no ensino superior. Assim como foi lá no inicinho do PD, em que o André e o Rodrigo focaram muito no ensino superior aqui no Brasil, e depois eles foram expandindo para ensino médio, concurso público, pós-graduação. A gente quer fazer isso, só que um pouquinho mais rápido. Agora a gente está focado aí no ensino superior, mas a gente quer em breve já começar a ter bastante material também de ensino médio, concurso público, pós-graduação, também para atender o público Latam. Foi ótimo falar com vocês, eu aprendi um monte sobre internacionalizar produtos, sério, pensei que era só traduzir, colocar no ar, duplicar a infraestrutura e tá tudo certo. Mas aprendi que tem um longo caminho aí, e assim, mesmo depois que vocês já colocaram tudo no ar, já tá todo mundo utilizando, ainda tem uma longa jornada aí para vocês no Studenta. Mas é muito legal, longa vida para o Studenta, e muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, pessoal, curti muito o papo aí, Germano. Grande abraço e espero que vocês tenham curtido também. Pô, valeu, galera. Foi massa poder compartilhar aí com vocês um pouquinho do nosso processo aqui de expansão e internacionalização. Obrigada, pessoal. Também gostei muito do papo. Espero ter contribuído aí pra vocês. Tchau. Obrigadão, gente. Foi ótimo falar com vocês. Que papo legal, não é? E ó, vou te dizer, não é em qualquer lugar que você vai trabalhar que vai conseguir viver experiências como essas aí, hein? Mas se você quiser, você pode viver todas essas experiências também. A PD tem um monte de oportunidade para quem manja de tecnologia, para quem quer trabalhar com tecnologia. Eu deixei um link aí na descrição para você saber um pouco mais da PD, como que é o dia a dia de trabalhar lá e também de todas as oportunidades que estão em aberta lá. Já pensou você trabalhando com produto internacional? Então para de pensar e clica nesse link agora. E aí, ficou com alguma dúvida ou tem sugestões para os próximos vídeos? Usa aí os campos dos comentários. E também, ó, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações se você ainda não ativou. Eu e a PD estamos contando várias histórias legais do que eles estão vivendo por lá. Eu vou deixar relacionado aqui uma playlist para você continuar assistindo todos os vídeos que a gente tem feito junto aqui. Muito obrigado, Passei Direto ao WordTech, por mais essa parceria. Eu vou ficando por aqui. Você, ó, clica nesse vídeo e continua assistindo porque esse aqui já acabou. Tchau!